Quando Deus parece ausente, Ele está preparando algo maior. O silêncio de Deus não é ausência, é preparação. Às vezes, a vida parece mergulhar em um silêncio profundo. Oramos, buscamos, esperamos, mas o céu permanece em silêncio. E é nesse momento que muitos começam a duvidar. Será que Deus me ouviu? Será que Ele se importa? É natural que essas perguntas surjam quando tudo ao nosso redor parece desmoronar e nenhuma resposta vem do alto. Mas o silêncio de Deus não é abandono. É um tempo sagrado, onde Ele prepara algo maior do que podemos imaginar. Lembre-se, grandes promessas bíblicas foram precedidas por longos períodos de silêncio. Antes de Jesus nascer, houve 400 anos de silêncio profético em Israel. 4 séculos sem uma palavra oficial de Deus. E então, na plenitude do tempo, nasceu o Salvador. Isso nos mostra que o silêncio divino não significa inatividade, muito pelo contrário. Deus trabalha em silêncio, em detalhes, nos bastidores da nossa história. Talvez você esteja vivendo hoje esse silêncio. Talvez ore todos os dias, jejuando, buscando uma resposta, e se sente frustrado pela ausência de um sinal. Mas quero que você entenda, Deus não está mudo. Ele está agindo de forma diferente. Ele está te ensinando a confiar, a permanecer, a amadurecer a fé que não se apoia apenas nas emoções, mas na certeza de que Ele é fiel, mesmo quando tudo parece contrário. Pense na história de José do Egito. Ele teve sonhos grandiosos, visões de grandeza, mas sua jornada foi marcada por traições, prisões e esquecimentos. Anos de silêncio. Anos em que parecia que nada faria sentido. Mas no tempo certo, Deus o exaltou. O silêncio de Deus era apenas a preparação para o momento exato de cumprir a promessa. Muitas vezes, queremos que Deus responda rápido, que nos diga exatamente o que fazer, que nos tire da dor com urgência. Mas Deus não trabalha na ansiedade humana. Ele age com sabedoria, com eternidade em mente, e é no silêncio que Ele testa o nosso coração, revela nossa real motivação e alinha nossa vontade com a dele. Se você está passando por esse momento de silêncio, não desanime. Continue orando, continue confiando. Deus ouve até mesmo os sussurros da tua alma. Ele conhece tuas lágrimas antes que caiam. Ele vê o desespero oculto e a fé que ainda insiste em crer. E Ele honra isso. Ele te ama com um amor eterno e não deixará tua história sem resposta. O silêncio de Deus é como um intervalo entre as notas de uma canção. Sem ele, a música perde o sentido. Confie que Deus está escrevendo a mais bela melodia para a sua vida, mesmo que agora você só ouça o som do silêncio. Ele está perto, mesmo quando você não sente. Ele está trabalhando, mesmo quando tudo parece parado. E logo, muito em breve, você verá que cada segundo de silêncio foi necessário para algo muito maior do que você esperava. A fé que amadurece no silêncio. Quando tudo está bem, quando as orações são respondidas rapidamente e os caminhos se abrem facilmente, é fácil crer. Mas a verdadeira fé é forjada quando não há respostas, quando o silêncio de Deus ecoa nas madrugadas e tudo o que nos resta é confiar sem ver. Esse é o estágio mais profundo da fé, quando não sentimos nada, mas escolhemos permanecer. A fé que cresce no silêncio é a fé madura. É aquela que já não depende de sinais, de palavras proféticas ou de visões.
É a fé que diz: ainda que ele não fale, ainda que eu não veja, eu sei quem ele é. É a fé de Jó que, em meio à dor mais intensa, declarou: eu sei que o meu Redentor vive. Ele não viu solução imediata, não teve explicações, mas confiou. Nos dias silenciosos, Deus está nos chamando para um relacionamento mais íntimo, mais sólido. Ele nos afasta do barulho das emoções para nos ensinar a escutar com o coração. Ele nos convida a uma confiança que vai além do que é palpável. O silêncio de Deus não é castigo, é convite. Convite a crescer, a amadurecer, a mergulhar nas profundezas de uma fé que não oscila com o vento. É nesse tipo de fé que nascem os maiores testemunhos. Pessoas que atravessaram desertos sem sentir a presença de Deus, mas continuaram crendo. Gente que orou por anos por uma cura, uma porta, uma resposta e mesmo sem ver, adorou. Essa é a fé que move o céu, a fé que Deus honra, a fé que não precisa ver para obedecer. Veja o exemplo de Abraão. Deus lhe prometeu um filho, mas ele esperou 25 anos. Durante todo esse tempo, o Senhor não repetiu a promessa constantemente. Houve silêncio. E Abraão seguiu crendo, mesmo quando tudo dizia o contrário. Ele se tornou o pai da fé não porque ouviu muito de Deus, mas porque soube crer mesmo em meio à ausência de sinais. Se hoje Deus está em silêncio na tua vida, talvez Ele esteja te treinando para algo maior. Fé não é apenas acreditar que Ele pode, é continuar obedecendo, mesmo quando não entendemos. É manter o coração sensível, mesmo quando tudo parece frio. É declarar: Senhor, eu confio em Ti, mesmo que eu não compreenda o Teu agir. Lembre-se, Deus não se esquece de nenhuma oração feita com sinceridade. Nenhuma lágrima derramada na presença dEle é ignorada. Ele anota cada clamor, cada súplica, cada expressão de fé. E no tempo certo, Ele responde. Mas antes, Ele molda, Ele prepara, Ele fortalece. O silêncio é, muitas vezes, o sinal de que Deus está te fazendo crescer. Ele está tirando as muletas emocionais, as dependências externas, para que você caminhe com Ele de verdade. Ele quer que sua fé não seja movida por milagres, mas por amor. Que sua obediência não dependa de promessas, mas da certeza de quem Ele é. Por isso, se tudo estiver em silêncio, permaneça. Se você não escutar nada, continue firme. Se suas orações parecerem não passar do teto, ore mais uma vez. O céu pode estar em silêncio, mas o trono de Deus ainda está ocupado. E Ele está cuidando de tudo, inclusive de você. A preparação silenciosa de Deus. Enquanto esperamos por uma resposta, muitas vezes não conseguimos perceber o que está acontecendo nos bastidores. O céu parece calado, o tempo parece estagnado, mas o Senhor nunca está inativo. Quando Deus está em silêncio, Ele está trabalhando. E não apenas trabalhando nas circunstâncias externas, mas principalmente em nós. Esse é o tempo da preparação. O silêncio é o ateliê de Deus, onde Ele molda corações, afina propósitos e alinha destinos. É no silêncio que Ele trabalha o orgulho, a impaciência, o imediatismo. Ele nos prepara para receber o que pedimos, ou algo ainda maior, da maneira certa, na hora certa, com o coração certo. Lembre-se de Moisés. Ele passou 40 anos no deserto antes de ser chamado para libertar o povo de Israel. 40 anos de silêncio, anonimato e rotina. Mas ali, longe das multidões, Deus estava forjando um líder.
Cada dia no deserto era um tijolo na construção da missão. E quando Moisés foi finalmente chamado, ele estava pronto, não por causa da glória, mas por causa da preparação silenciosa. Quantas vezes pedimos a Deus para nos usar, para nos guiar, para cumprir promessas, e queremos tudo de forma imediata. Mas o processo é necessário. Deus nunca entrega algo grandioso a alguém despreparado. Ele não queima etapas. E é por amor que Ele silencia, para que possamos ser fortalecidos, maduros, confiantes nele e não em nós mesmos. Há coisas que não podemos aprender quando tudo está dando certo. Algumas verdades espirituais só se compreendem no silêncio. É quando estamos sem respostas que aprendemos a descansar. Quando não temos direção, aprendemos a confiar. Quando tudo parece parado, o céu está agindo em nosso caráter, nas nossas intenções, na nossa fé. Você já parou para pensar que talvez, se Deus tivesse te respondido antes, você não teria suportado? Que se aquela porta tivesse se aberto antes da hora, você não estaria preparado para entrar por ela? Que se a bênção tivesse chegado antes da maturidade, ela poderia ter se tornado maldição? O silêncio de Deus é também uma forma de proteção. Ele nos livra de nossas próprias ansiedades, nos ensina a depender dele e nos convida a olhar para dentro. Em vez de perguntar, por que Deus não fala comigo? Talvez devêssemos perguntar, o que Ele está tentando me ensinar nesse tempo? É no silêncio que o vaso é moldado. É ali que aprendemos a confiar sem garantias, a amar sem recompensas, a obedecer sem aplausos. Esse tipo de fé vale mais do que ouro refinado. É a fé que sustenta, que edifica, que transforma. E quando o tempo certo chegar, e ele sempre chega, você verá que cada dia de silêncio teve um propósito. Deus não está indiferente ao seu clamor. Ele está te preparando, Ele está afinando sua vida com os planos dele. E quando tudo estiver pronto, você, o cenário, as pessoas envolvidas, então a resposta virá. E será tão perfeita, tão ajustada, tão linda, que você entenderá o porquê de cada dia de silêncio. Por isso, não reclame do silêncio. Aceite-o como parte do processo. Confie que Deus está te preparando para algo maior. Mantenha-se firme, fiel, constante. Porque quando Deus decide falar, Ele muda tudo em um instante, mas antes Ele molda tudo, inclusive você. Testemunhos que nasceram do silêncio. Ao longo da história bíblica e também nas nossas vidas atuais, os maiores testemunhos nasceram nos períodos em que Deus parecia estar em silêncio. Foi nesse aparente abandono que surgiram as maiores demonstrações de fé, obediência e transformação. O silêncio de Deus não é ausência, é construção. Pense em José, filho de Jacó. Vendido pelos próprios irmãos, injustamente acusado, preso por anos, esquecido por aqueles que prometiam ajudá-lo. Foram longos anos sem explicações, sem promessas renovadas, sem voz do céu. Mas quando o tempo da promessa chegou, ele foi exaltado como governador do Egito. A sua espera foi longa, dolorosa, cheia de dúvidas, mas absolutamente necessária. Se Deus tivesse se manifestado antes, talvez José não teria amadurecido a ponto de exercer seu papel com sabedoria, misericórdia e perdão. Outro exemplo é Ana, mãe do profeta Samuel. Por anos, ela chorava em silêncio, desejando ser mãe. Era ridicularizada por Penina, uma dor que ela guardava dentro de si.
Mas sua fé não vacilou. Ela orou, chorou, jejuou e continuou confiando. E quando Deus respondeu, não apenas lhe deu um filho, mas um profeta. A espera de Ana gerou não só uma criança, mas um instrumento de Deus para toda uma nação. E o que dizer de Jesus? Antes de iniciar seu ministério, ele passou 30 anos em silêncio. Nenhum milagre, nenhum sermão, nenhum aplauso. Apenas obediência no anonimato. E depois, 40 dias de jejum e tentação no deserto. Ali, em meio ao silêncio e à fome, ele se preparou para a missão mais importante da história. Deus Pai esteve presente todo o tempo, mesmo sem falar. Você percebe como o silêncio, muitas vezes, precede os maiores moveres de Deus? Não é o fim, é o início da preparação para algo que virá com poder. É como o solo antes da chuva. Parece seco, duro, sem vida. Mas quando a chuva vem, tudo floresce. O que parecia vazio, agora transborda. O mesmo acontece conosco. Talvez você esteja nesse tempo agora, esperando um milagre, uma resposta, um sinal. O céu parece calado, mas o que você faz nesse tempo vai determinar como você estará quando a resposta chegar, porque a resposta virá. Mas é no agora que se molda o coração. Por isso, em vez de murmurar, louve. Em vez de desistir, ore mais. Em vez de correr atrás de atalhos, permaneça onde Ele está cuidando de cada detalhe. O silêncio é a assinatura dele quando está criando algo novo. E como toda obra-prima, leva tempo, leva silêncio, leva fé. Há testemunhos sendo formados em meio à sua espera. O que hoje é choro, amanhã será riso. O que hoje é dúvida, amanhã será certeza. O que hoje é silêncio, amanhã será testemunho. Deus está escrevendo uma história que só faz sentido de trás para frente. E quando você olhar, entenderá cada ponto, cada vírgula, cada intervalo. Não tenha pressa, não desanime, apenas permaneça, porque quando Deus quebrar o silêncio, Ele vai fazer em dias o que você esperava há anos. E todos verão que você confiou mesmo quando não havia sinais. E isso glorificará o nome dele. E isso será o seu testemunho. Quando Deus quebrar o silêncio, quando Deus resolve quebrar o silêncio, nada permanece como estava. É como o nascer do sol após uma longa noite escura. De repente, tudo ganha cor, sentido e direção. E mais importante, você percebe que ele nunca esteve ausente. Apenas estava trabalhando em silêncio, preparando o cenário, ajustando as peças, treinando seu coração. Há um momento na vida em que, depois de tanta espera, oração, lágrimas e perseverança, Deus fala. E quando Ele fala, Ele transforma. Ele cura, restaura, exalta, abre portas e traz entendimento. O que antes era confuso se torna claro. O que parecia impossível se torna natural. Aquilo que parecia esquecido se revela como plano perfeito. O povo de Israel ficou 400 anos em silêncio divino entre o Antigo e o Novo Testamento. Nenhuma profecia, nenhum milagre registrado. Muitos pensaram que Deus os havia abandonado. Mas então veio João Batista, o precursor do Messias, e logo em seguida o próprio Cristo veio ao mundo. O silêncio de Deus não foi descaso. Foi o tempo de gestação do maior plano da humanidade, a salvação. Na sua vida, o mesmo pode acontecer. Talvez o silêncio de Deus esteja durando mais do que você esperava. Talvez você já tenha duvidado, chorado, escondido, pensado em desistir. Mas não se esqueça, o silêncio dele nunca é em vão. É uma pausa para afinar sua fé, uma pausa para ensinar dependência, uma pausa para proteger e amadurecer você antes do próximo passo. E quando ele fala, tudo muda, não apenas ao seu redor,
mas dentro de você. Suas orações passam a ter propósito. Seu coração encontra paz. Sua vida floresce. Você entende que valeu a pena esperar, confiar, continuar. O mais lindo é que quando Deus fala, Ele não apenas resolve, mas recompensa. Ele recompensa o tempo de oração, a fidelidade no anonimato, a obediência no deserto. Ele não se esquece de quem o buscou em meio ao silêncio. Ele honra cada lágrima, cada madrugada de clamor, cada passo dado pela fé. Então, receba isso. O silêncio de Deus está prestes a acabar. Continue firme. Louve ainda que em meio à dor. Ore mesmo sem sentir. Sirva mesmo sem reconhecimento, porque o dia está chegando. E quando Ele se manifestar, será de forma tão poderosa que não haverá dúvida. Foi Deus. E todos ao seu redor saberão disso. E quando esse dia chegar, compartilhe. Não guarde para si. Conte o que Ele fez. Mostre que a espera valeu a pena. Seja testemunha viva de que o silêncio de Deus é cheio de propósito e que quando Ele age, é com perfeição. O mundo precisa ouvir de você. Precisa ver que é possível permanecer mesmo sem respostas imediatas. Precisa enxergar fé em meio à espera, porque talvez o silêncio que você vive hoje sirva para fortalecer a fé de alguém amanhã. Por isso, meu irmão, minha irmã, termine este vídeo com essa certeza. O silêncio de Deus é o prelúdio de um grande mover. E quando Ele quebrar esse silêncio, você não será mais o mesmo. Você será mais forte, mais maduro, mais parecido com Cristo. E sua vida vai ecoar essa transformação para todos ao seu redor.